Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Sheila Walsh, Respostas de Deus para Dias Difíceis. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 9, Providência. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela possa experimentar da tua provisão, da tua providência, do teu favor, que ela possa experimentar do teu cuidado todos os dias de sua vida, especialmente nesta semana. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A promessa de prover. No quarto aniversário de Christian, nossa pequena família tinha muito a oferecer, mas houve ocasiões em que tememos não ter o bastante. Dinheiro, tempo, energia, atenção, demonstrações suficientes de amor e misericórdia e cuidado. Você já não passou por isso? Por esse momento de preocupação, ansiedade ou medo, quando as provisões necessárias não estão disponíveis e não estarão? Ou talvez você já tenha passado pelo momento em que há um circo à sua volta, com todo tipo de coisas atravessando o seu caminho, menos as coisas que realmente precisa. Você se perde em uma pilha de contas, sentindo-se avassalada com tudo o que tem de ser resolvido e sem recursos suficientes para atender às suas necessidades. As demandas da vida podem ser sobrepujantes quando você olha para o que tem e compara com o que precisa. Isso pode levá-lo a se perguntar, será que Deus está ouvindo? Ele está vendo? Será que Ele consertará as coisas? Onde está a esperança daquela promessa em Filipenses, capítulo 4, versos 19? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. E como se vive na segurança dessa promessa? Parece tão fácil, afinal, quando alguém diz basta acreditar nas promessas de Deus. Paulo está escrevendo essa promessa a partir de sua prisão domiciliar em Roma, para uma de suas igrejas preferidas, a igreja em Filipos. Havia enviado um querido irmão, Epafrodito, para dar ânimo a Paulo em sua prisão. A igreja em Filipos havia enviado um querido irmão, Epafrodito, para dar ânimo a Paulo em sua prisão. Agora Paulo os agradece a gentileza e o apoio financeiro nesse momento de necessidade. Seu espírito fora alçado e ele responde com uma oração sincera por suas bênçãos. Esta é uma oração de um coração cheio de amor, para que eles recebam o que ele toma por mais querido. Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versos 18, que ele está amplamente suprido, querendo dizer estocado ou abastecido até demais. É para que eles tenham isso de que ele está orando quando diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Não haverá falta daquilo que eles realmente precisam. Observe que Paulo não faz menção alguma aos desejos. No fim dessa declaração, ele diz, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Algumas pessoas interpretam isso como querendo dizer serem recompensados no céu, mas é mais provável que signifique a máxima satisfação das necessidades espirituais, apropriadas ao poder que fora dado a Jesus. Riquezas faz referência à abundância da provisão de Cristo. Glória refere-se à completude de seu poder. Ele está dizendo que Deus é fiel e que não decepcionará. Suas provisões estarão em manter a riqueza de sua misericórdia demonstrada em Jesus Cristo. Ele cuida dos seus. O medo que temos é o de esgotar ou de não ter o suficiente quando os momentos ruins chegarem. O medo surge de uma crença profunda de que os momentos serão certamente insuportáveis e que teremos grandes necessidades que não poderão ser atendidas. A promessa é que Deus conhece nossas necessidades e que proverá abundantemente, além do que podemos justamente esperar. Nosso sinal de confiança é a graça abundante de Cristo ao nos dar sua vida. Como podemos não confiar em tal provisão? Provisão quer dizer que Deus irá prover por nossas necessidades muito mais do que podemos imaginar. Não sei em que situação você se encontra nesse momento. Quais são as suas necessidades específicas, sejam elas financeiras, amorosas ou espirituais, ou se você anseia por uma cura. Talvez você tenha necessidades em cada uma dessas áreas.
A necessidade de cuidarmos de nós mesmos é profunda em cada um de nós. E quando não podemos ou quando alguma grande necessidade sobrepuja a nossa capacidade de lidar com ela, o medo e o desespero que nos invadem podem ser brutais. A força de tal necessidade e o medo podem cair sobre você, como uma besta faminta ameaçando comê-lo vivo. É um sentimento com o qual Jesus está familiarizado. Jesus conhece suas necessidades. É o começo do 3º ano do ministério de Jesus e os discípulos têm atravessado com ele algumas situações difíceis. Escutaram seus ensinamentos com autoridade, viram seu amor pelas pessoas mais improváveis e testemunharam tantos milagres como ele proveu o melhor vinho em um casamento e saúde para a sogra de Pedro. Observaram cada passo seu e agora estão sendo enviados cada um para o seu lado. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem em uma casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Marcos, capítulo 6, do verso 7 ao 13. Os discípulos se maravilharam com as instruções de Jesus. Talvez não com a primeira instrução, a de seguir em duplas. Eles sabiam que a lei judaica de Deuteronômio, capítulo 17, verso 6, exigia pelo menos 2 testemunhas para corroborar uma história. Eles provavelmente sentiam-se confortáveis uns com os outros, em terem um parceiro para a estrada e não ficarem sozinhos, mas e em outras situações? Essas causavam mais preocupações. Levar muita coisa, nada de dinheiro ou comida, somente um bordão, uma vara, provavelmente para enfrentar animais selvagens, eles deveriam ter ido à festa de Christian, aceitar o primeiro lugar que lhe fosse oferecido para pousar e permanecer lá até ter concluído a tarefa na cidade. Nada de tentar melhorar de acomodações. O que Jesus esperava deles? Que mendigasse seu caminho pelos vilarejos? O mais desconcertante era que os discípulos estavam sendo enviados por Cristo para expulsarem demônios e curar os enfermos. A palavra grega utilizada aqui para enviado é apostelen, o que indica uma representação oficial. Os discípulos estão sendo enviados em nome de Jesus, com sua autoridade e poder, embaixadores santos, para representar sua mensagem e operar milagres. Isso aqui é responsabilidade. Se uma cidade, ao receber Jesus, está recebendo a ele, se uma cidade os receber, Jesus disse, está recebendo a ele. Senão, a cidade enfrentará o julgamento de Deus por ter rejeitado a Cristo. Quando vocês encontrarem rejeição, ele acrescentou, sacudam a poeira das sandálias quando partirem. Uma prática comum dos judeus, quando deixam uma área de não-judeus. Mas improcedente quanto a deixar a casa de irmãos judeus. Sacudir a poeira das sandálias na partida seria chocante para qualquer judeu que observasse isso. Era como se estivessem dizendo que eles agiam como pagãos. Assim, as próprias instruções eram um pouco intimidantes, mas a missão era avassaladora. Para os discípulos, uma coisa é observar Jesus, conduzindo milagres notáveis. Outra é ser enviado para fazer o mesmo. Uau! Glória a Deus! E sabe que nesta reflexão, quando meditamos nesse comissionamento, nós precisamos relembrar que nós recebemos o mesmo chamado. Está lá descrito em Mateus, no capítulo 28, Ide, fazei discípulos de todas as nações. Esse comissionamento é para a igreja do Senhor, para mim e para você. Uma coisa é saber o que Jesus fez e a outra é nós sermos enviados para fazer o mesmo que Jesus fez, com sinais, milagres. Nós precisamos aprender a descansar na provisão do Senhor. A palavra de Deus vai declarar que basta cada dia o seu mal. O pão nosso de cada dia. A palavra de Deus declara que cada dia Deus tem um suprimento específico para uma necessidade específica na nossa vida.
Qual é a tua necessidade hoje? E aqui eu quero relembrar que é necessidade, não é desejo. Não significa que Deus não pode satisfazer alguns dos nossos desejos do coração. Mas aqui, especificamente, estamos falando de provisão para necessidades. Sabe, eu já passei por circunstâncias difíceis. Quando eu estava cuidando das crianças e tinha deixado a carreira. Quando o meu esposo ficou desempregado. Nós tínhamos financiamento de casa para pagar. Tínhamos que arcar com parte das despesas da escola. Tínhamos, sim, que colocar alimento para os nossos 3 filhos na nossa casa. E uma série de compromissos e demandas rotineiras. Tinha que pagar internet, telefone, conta de água, luz, prestações. Mas sabe, foi um tempo bem difícil. Foram mais de 6 meses que foi viver o suprimento e experimentar a provisão do Senhor. Seja através de uma cesta que a igreja nos ofertou, uma cesta básica, seja através do suprimento que meus pais traziam sacola de guloseimas e frutas para nossa família, seja através de uma amiga que veio lá do outro canto, do norte da cidade, do outro extremo, e trouxe uma caixa de leite sem saber a nossa realidade, trouxe aquilo que os meus filhos precisavam. Trouxe leite, trouxe achocolatado, trouxe biscoito. Porque quando a gente está passando necessidade, o que a gente se preocupa em colocar na mesa é o arroz e o feijão. Mas sabe, eu aprendi a experimentar da provisão financeira do Senhor nesse tempo. Eu já tinha vivido muitos sinais, muitos milagres na minha vida financeira, mas eu nunca tinha dependido das mãos do Senhor, como nesta circunstância eu dependi. E Deus não deixou nada faltar. E ainda trazia mimos para mim e para os meus filhos. Deus não deixou nada faltar. Deus não vai deixar você perecer. Ele tem uma provisão para cada uma das suas necessidades. Confie, espere e tenha a atitude de fé. Um grande beijo. Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.